Bom dia, meus irmãos. É sempre uma alegria estar com os queridos reunidos nessa manhã, dia do Senhor. Apesar da distância, nosso coração se alegra e busca tirar nesses momentos o máximo de proveito para a nossa alma. Nesta manhã nós iremos meditar sobre o seguinte tema: o coração amoroso de Cristo no céu para com os pecadores na terra. Há 2 domingos nós meditamos sobre a doutrina da adoção e como esta doutrina ela tem implicações valiosas para a Igreja do Senhor. E nós vimos que nós éramos, no passado, filhos da ira, mas em Cristo nós somos adotados e nós somos chamados, através de Cristo, a nos assentarmos à sua mesa e a cear com Ele. Nós vimos também que uma das implicações de nós sermos adotados por Cristo, a família real, a família celestial, isso implica também nós estarmos debaixo da autoridade do Pai Celestial. E uma das formas que isso se expressa foi aquilo que nós vimos no domingo passado. Os usos que a lei ela tem para o povo do Senhor. Em especial, nós vimos o terceiro uso. Então, só para que os irmãos possam estar por dentro do que nós vimos no domingo passado, em resumo, o terceiro uso da lei, ele trata daquela finalidade que a lei ela tem para o povo do Senhor. A lei ela tem a finalidade de ser o guia, de ser a vara que conduz o homem a Cristo no caminho da sua peregrinação. Então, em resumo, o terceiro uso da lei é a forma pela qual o povo do Senhor se apropria da lei para buscar a santificação, para buscar o adorá-lo e relacionar com o seu próximo. No entanto, queridos, a minha consciência e a sua consciência nos acusa que nesse processo de adoção, nesse processo em que a lei do Senhor está os nossos lombos, sobre os nossos ombros, isso nos leva por vezes ao desânimo na caminhada cristã. Porque em nossa peregrinação nós somos deparados com a nossa incoerência, a nossa hipocrisia, a nossa fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. Isso vai levando o coração do crente ao desânimo, ao desespero, e o seu coração não consegue mais encontrar paz e sossego, e a sua alma vai sendo afetada por isso. Porque a sua boca confessa Cristo como seu Salvador, como seu Redentor, mas a sua vida, a sua prática, por vezes, revelam uma distância gigantesca para com a lei do Senhor. Isso vai esmagando a fé do crente, isso vai levando ele ao desânimo, isso vai, por vezes, levando ele até mesmo a perder o sentido na fé cristã. Porque é melhor abandonar a fé cristã para não ser um hipócrita, condenado, por proclamar a Cristo como meu Salvador e viver de maneira ímpia. Mas veja, meus irmãos, que nós precisamos estar atentos que, ainda que nós tenhamos sido adotados por Cristo, a família celestial, ainda que nós tenhamos a lei como o nosso maior bem, aquilo que nos conduz a Cristo, aquilo que faz com que nós adoremos a Deus de maneira correta. Apesar de tudo isso, a natureza pecaminosa ainda habita dentro de nós. E como diz o reformador Lutero, ele fala da seguinte forma: claro, isso é uma linguagem informal, mas expressa muito daquilo que é a vida do crente. Ele diz: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E é nesse sentido, queridos, que nós precisamos ter em mente que, apesar do povo do Senhor desfrutar dessas bênçãos, não por méritos próprios, mas somente pelos méritos de Cristo, apesar de tudo isso, nós ainda precisamos lidar com o mal que habita no nosso coração, que é a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo fala isso em outras palavras, em Romanos e também em Gálatas, a respeito de como a carne ela está constantemente em conflito para com o Espírito. O Espírito ele foi vivificado pela obra de Cristo, mas a carne ainda está em conflito, mas a carne ainda está manchada pela a corrupção herdada pelos nossos pais. E tudo isso, queridos, nós precisamos enxergar a bondade do nosso Redentor, o seu coração gracioso, que mesmo tendo sido assunto aos céus, ele é aquele que se compadece do seu povo e demonstra graça e misericórdia.
Peço que você abra em Hebreus, capítulo 4. Nós iremos ler do verso 14 ao verso 16. Peço que você abra em Hebreus, capítulo 4, e mantenha a sua Bíblia aberta. Esse será um dos textos principais a nós examinarmos essa manhã. E como o coração do nosso Redentor, mesmo que penetrado os céus, ele ainda continua a demonstrar graça para com a sua igreja. Hebreus, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, queridos, esse título que eu estou trazendo nessa manhã para os irmãos, que é o coração amoroso de Cristo nos céus para com os pecadores na terra, não é um título meu, não fui eu que cheguei a essa conclusão, mas sim do pastor Thomas Goodwin. Isso é o título de uma das suas obras principais e clássicas, onde ele se destacou por exaltar a beleza da glória de Cristo, como também o seu amor para com a igreja, mesmo ele estando em um estado glorificado, mesmo ele estando assentado à destra de Deus. Apesar disso, ele ainda continua a oferecer graça e consolo para a sua igreja. E ele pensa da seguinte forma: quando nós estudamos sobre esse caráter gracioso do nosso Redentor, como aquele que foi glorificado, nós podemos cair no seguinte problema, no seguinte erro, que é nós pensarmos que Cristo, pelo fato de estar em um estado de glória, ele não se compadece do seu povo. Em outras palavras, podemos ser tentados a pensar que Cristo não se compadece pelos nossos pecados por causa do seu estado de glória. No entanto, quando nós olhamos para o todo da carta aos Hebreus, queridos, a intenção do autor, ao escrever essa carta, é justamente mostrar aos irmãos a supremacia de Cristo sobre o Antigo Testamento, sobre os tipos, sobre as sombras do Antigo Testamento, como também sobre Moisés e sobre os sacerdotes e sobre os anjos. E lembre-se, meus irmãos, o povo que recebeu essa carta é um povo que estava sendo perseguido e estava sob pressões pelo fato de eles terem abraçado a fé cristã. E nesse processo do autor consolar, exortar, encorajar esse povo que agora se converteu ao cristianismo, ele traz um caráter a respeito do seu Redentor, que é o caráter de que Cristo é um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, o pastor Thomas Goodwin, ele fala da seguinte forma: nós podemos ser tentados a pensar que, de fato, Cristo ele foi um salvador bondoso, ele realizou milagres no seu ministério aqui na terra, ele curou enfermos, ele deu visão a cegos, mas talvez ele não se compadeça do seu povo, agora que ele se encontra em um estado glorificado. Ele usa um exemplo que é da seguinte forma: imagine um jovem que morava no interior e agora ele vai morar na capital, porque ele ingressou na universidade. Então, com o passar do tempo, esse jovem ele vai se destacando no seu curso, e após terminar a universidade, ele ganha um bom emprego, com a quantia boa, e nesse processo todo em que ele vai amadurecendo, que ele vai se capacitando na universidade e na sua área de trabalho, ele acaba se esquecendo dos seus amigos que ele tinha lá no interior, dos seus amigos, dos seus familiares que ele tinha lá no passado. E é justamente isso que o pastor Thomas Goodwin ele quer nos mostrar. Veja, Cristo não é esse tipo de pessoa que foi gracioso e bondoso para com a sua igreja no período da sua encarnação, e agora que ele está no estado de glória, agora que ele está à destra do Pai, ele se esqueceu da sua igreja. Ele não é esse tipo de pessoa. Ele não é esse tipo de redentor. Ele é aquele que se compadece da sua igreja, porque ele é um grande sumo sacerdote. E é aqui que consiste a beleza, meus irmãos.
de quando nós estudamos sobre essa doutrina do caráter do nosso Redentor. Que, veja, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam oferecer sacrifícios por si mesmo e pelo povo, Cristo é aquele que ofereceu a si mesmo, à sua igreja, à sua noiva, ao seu povo. Ele nos garante que ele nos consolará e que nós podemos ter a certeza que ele ouvirá as nossas orações, porque ele se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e adentrou aos céus. Diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que eles adentravam aos santos dos santos uma vez ao ano, para aspergir o sangue, para oferecer o sacrifício, fazer a leitura da lei, Cristo é aquele que, por uma vez por todas, por um só sacrifício, redimiu o seu povo com o seu sangue e garante a salvação eterna. E lembre-se, a Sagrada Escritura vai dizer que no Santos do Santo, o véu foi rasgado de cima para baixo, justamente para expressar esse caráter da redenção. A redenção ela não é conquistada de cima, de baixo para cima. Não é o homem que vai ao encontro do seu Salvador, mas é o Salvador que vai ao encontro da sua noiva com graça e redenção. É por isso que o véu do Santos dos Santos ele rasga de cima para baixo, porque Cristo ele adentrou não aos Santos do Santo, feito por mãos humanas, mas ele penetrou, ele adentrou aos céus, onde o seu Pai, o Criador do universo, ele habita. Então, ele vai trazer essa seguinte problemática. Os cristãos, em sua peregrinação, tanto lidando com problemas externos, como perseguições, como frustrações, como a traições, tudo isso pode levar o crente ao desânimo, como também o fato dele não enxergar no seu íntimo a beleza da glória do seu Redentor. Daí ele perde de vista que Cristo, ele continua sendo homem, ele continua a consolar a sua igreja porque ele se fez homem e habitou. Assim como Adão, ao observar Eva, ele pôde dizer, ela é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. A igreja do Senhor, ela pode dizer, o meu Redentor é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, porque ele habitou neste mundo caído, assumiu a minha natureza, sobre si levou os meus pecados e agora me promete vida eterna juntamente com ele, no novo céu e na nova terra. Então, note que o autor aos Hebreus, além de afirmar esse aspecto do nosso Redentor, como sendo o nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele faz também uma dupla negação que comprova a compaixão de Cristo. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Veja, queridos, o autor ele faz questão de afirmar duas vezes que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. E isso fica muito claro quando nós entendemos o contexto desse livro, como eu já falei para os irmãos. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos por abraçarem a fé em Cristo. Quando nós abraçamos a fé em Cristo, nós somos perseguidos, seja lidando com os nossos pecados, onde nos leva ao desânimo, como também este mundo, onde constantemente está atacando a fé cristã. Nós podemos ser tentados a perdermos de vista o caráter do nosso Redentor, que mesmo em meio às nossas aflições, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, tanto as fraquezas externas como também internas. Veja o que Hebreus capítulo 5, verso 1 a 2, ele diz, 2 versos depois, olha o que o autor vai dizer aos Hebreus. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens para oferecer tanto os dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Note que o autor, a carta aos Hebreus, ele não está dizendo que Cristo ele pecou. Nós podemos chegar a essa conclusão se nós fazemos uma leitura rápida, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, ou ele mesmo está rodeado de pecados. A ideia, queridos, é justamente mostrar aquilo que o profeta Isaías disse lá no passado,
que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados e a nossa culpa, para que, através da sua obra, ele venha redimir um povo para si. E a questão que surge é: por que eu sei que eu posso obter consolo ao me achegar a Deus através e por meio dos méritos de Cristo? Porque o meu Redentor, ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o peso da culpa do pecado, ainda que ele não tenha cometido pecado algum, ainda que ele não tenha transgredido mandamento algum, ele sabe o peso do pecado, porque ele tomou sobre si todo o peso da culpa do pecado do seu povo. Não foi somente de Demis, não foi somente do presbítero Eduardo, do presbítero Davi ou de qualquer outro irmão, mas foi sobre o povo do Senhor, sobre todo o seu povo. E é por isso que ele pode se compadecer da sua igreja, da sua noiva. Veja, a compaixão de Cristo é fruto de sua experiência pessoal humana. Ou seja, é pelo fato de Cristo ter se tornado homem é que ele consegue demonstrar graça e misericórdia para com seus. E aqui, queridos, não é que Cristo, tanto no Antigo Testamento, ou até mesmo antes da sua encarnação, ele não demonstrava graça e misericórdia para com o seu povo. O próprio povo de Israel, né, em sua peregrinação no deserto, é uma demonstração clara de como o Senhor foi compassivo, de como o Senhor foi longânimo, de como o Senhor sustentou eles com o maná que caiu dos céus. Mas Cristo e a sua beleza como um homem, ela realça pelo fato de ele ter tomado a natureza da sua criação. É por isso que o pastor Agil já falou isso, se não me engano, eu falei isso na aula passada. É por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento não tinham a capacidade de purificar o sangue do povo do Senhor. Foi necessário que Deus, aquele que é santo, aquele que é puro de olhos, ele encarnasse e tomasse forma de homem, para que através da sua obra, para que através da sua perfeição, ele viesse redimir um povo para si. É por isso que o nosso Redentor, ele precisava ser homem. É pelo fato de Cristo ter se tornado homem, é que ele consegue demonstrar graça e misericórdia para aqueles que estão sofrendo, porque ele sabe o que é padecer. O pastor Thomas Gooden, ele faz uma afirmação um tanto ousada, que no primeiro momento pode soar um pouco estranho, mas quando nós olhamos para esse caráter gracioso do nosso Redentor, e que mesmo ele estando encarnado, ele lidou com a mulher adúltera de forma graciosa, ele ainda continua a lidar com a sua igreja, mesmo em estado glorificado, de forma graciosa com adúlteros, com assassinos, com mentirosos. E olha o que o pastor Thomas Gooden ele afirma: seus próprios pecados levam mais a piedade do que é o ódio. Que nem um coração de um pai com um filho que tem algum pecado, uma doença, ou como se fica com um membro do corpo que tem lepra. Ele não odeia o membro, pois é a sua carne, mas a doença. E isso faz ter mais pena da parte afetada. Veja, meus irmãos, o que o pastor Thomas Gunn está querendo afirmar não é que Cristo ele tem prazer no nosso pecado, mas é pelo fato de ele saber, como diz o salmista, no Salmo 103, que nós somos pó. Ele se compadece do seu povo. O apóstolo Paulo ele fala isso também na carta aos Romanos, ao dizer: foi necessário o pecado para que superabundasse a graça. Mas logo adiante o apóstolo Paulo fala: porventura continuaremos a pecar para que a graça aumente? Ele fala: de modo algum. Pois aí nós estaremos rejeitando a obra de Cristo. E é justamente essa a ideia que o pastor Thomas Gould está querendo nos mostrar, meus irmãos. É justamente quando nós nos encontramos fracos, é quando nós nos encontramos incapazes de obedecer à lei do Senhor, é que nós nos lançamos a Cristo. E esse ato de se prostrar e lançar a Cristo, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo o nosso pecado, desperta em Cristo compaixão e misericórdia em servir a sua igreja. Ora, uma vez que eu reconheço o meu pecado, uma vez que eu reconheço a minha incapacidade de permanecer firme nos estatutos do Senhor, Cristo vem ao meu encontro com graça e misericórdia. É nesse sentido que o pastor Thomas Gunn ele quer dizer: os seus próprios pecados levam mais a piedade do que o ódio.
de Cristo, porque ele ama a sua noiva, porque ele se compadece da sua igreja. Que glória, meus irmãos, nós podemos obter em nossa luta contra o pecado, em, em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, é perceber esse caráter glorioso do nosso Redentor. Mesmo ele estando em um estado de glorificação, ele ainda se compadece da sua igreja. Ele pode oferecer graça e misericórdia em ocasião oportuna, como diz o autor aos Hebreus. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorrer em ocasião oportuna. É justamente porque Cristo, novamente, meus irmãos, que Cristo ele encarnou, ele tomou sobre si os nossos pecados e também tomou a nossa forma, a nossa natureza. É porque ele pode ser o nosso Redentor glorioso. Veja, quando o pastor Thomas Gunda ele afirma que Cristo ele ele sente piedade ao invés de sentir ódio pelos nossos pecados, ele não está querendo dizer uma frase que talvez você já tenha até ouvido em púlpitos de igreja e que, infelizmente, essa concepção errônea está na boca dos ímpios, quando eles afirmam: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O pastor Thomas Goodwin, ele não está querendo dar uma liberdade para que os homens agora eles vivem da forma como eles quiserem, para que eles possam viver pecando, independente da lei e do temor ao Senhor. O que ele está querendo dizer é justamente que, uma vez que eu fui redimido, uma vez que o meu coração foi purificado pelo sangue do meu Redentor, o meu coração agora passa a amá-lo, o adorá-lo como meu Salvador e o meu Senhor, mas eu passo também a amar aos seus mandamentos. O salmista vai falar: eu amo a tua lei, eu medito nela de dia e de noite. E uma vez que eu medito na tua lei de dia e de noite, eu busco obedecer aos teus estatutos, aos teus preceitos. E isso não me leva a uma vida de libertinagem, mas isso me leva a uma vida de gratidão ao Senhor, apesar de haver essa incoerência em meu coração, apesar de eu não conseguir permanecer firme nos seus estatutos. Então, quando os homens dizem Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, veja, há uma mentira e uma verdade nessa frase. Deus odeia o pecado, mas também odeia o pecador, porque o pecador, em sua natureza, há a corrupção. E essa corrupção o torna digno da condenação eterna. No entanto, queridos, é aí que consiste a glória do Evangelho. Deus odeia o pecado, novamente, porque, como diz Abacuque, os seus olhos são tão puros que eles não conseguem contemplar a majestade, que ele não consegue contemplar a iniquidade. Mas ele ama o pecador que está em Cristo. Esse é o consolo para a igreja do Senhor, meus irmãos. De fato, se nós paramos nessa sentença que Deus odeia o pecado, mas também ele ama o pecador, e nós não observamos por uma perspectiva cristocêntrica, nós podemos cair no liberalismo, nós podemos cair numa vida libertina, que não leva em consideração os estatutos do Senhor. Mas quando eu olho para a minha união com Cristo, eu posso afirmar, de fato, o Senhor odeia o pecado, e é pelo fato de ele odiar o pecado que ele matou o seu filho naquela cruz, por amor à sua igreja. É pelo fato de eu estar em Cristo, é pelo fato de eu estar unido a Cristo, é que ele me ama, apesar de eu ser um pecador. O apóstolo Paulo ele fala isso em Romanos capítulo 8. Nós vimos esse texto no ano passado, de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mesmo habitando em nós ainda a natureza pecaminosa. Mesmo ainda havendo esse conflito entre a carne e o espírito, o Senhor nos ama em Cristo. E é aí que nós devemos proclamar o evangelho da seguinte forma, meus irmãos: você deve se arrepender dos seus pecados, porque Deus odeia o pecado e ele odeia você, porque você não está em Cristo. A menos que você esteja em Cristo, você é digno da justa ira do Senhor. Por isso, se arrependa dos seus pecados e confie em Cristo como o único Salvador da tua alma. E uma vez que você confiar em Cristo como teu único Salvador, como teu Redentor, aí sim, você deixará de estar em guerra com Deus. Você passará a sentar à mesa do banquete celestial e ceiar com o teu Redentor. Veja, como que Cristo pode se comover
com os sentimentos das nossas fraquezas, queridos? Como eu posso ter a certeza que Cristo, ele se compadece da sua igreja? Nós já vimos que é pelo fato de ele ser o sacerdote, é pelo fato de ele ter assumido a nossa forma, mas essa ideia de que do Cristo encarnado é um tema que constantemente vai aparecer no livro de Hebreus. E esse tema já havia aparecido no capítulo 2. Abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 2. É só você voltar uma página. Hebreus capítulo 2, do verso 17 ao verso 18. Algum irmão pode ler, por favor? Hebreus capítulo 2, do verso 17 ao verso 18. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Muito obrigado, minha irmã Silvana. Ora, queridos, quando nós estudamos sobre a encarnação de Cristo e esse aspecto do nosso Redentor como nosso sacerdote, que foi tentado, e pelo fato de ter sido tentado, ele pode se compadecer da sua igreja, nós notamos a beleza do Evangelho. Ora, é porque o meu Redentor, ele bebeu vinagre, é que agora eu posso beber do cálice da nova aliança, que é o seu sangue. É porque Cristo ele foi abandonado pelo seu Pai na cruz, ao dizer, meu Deus, por que me abandonastes? É que hoje, mesmo as minhas aflições, mesmo em minhas lutas contra o pecado, eu posso ter a certeza de que Deus não me abandonará. Porque Cristo foi abandonado, porque Cristo sofreu, porque Cristo foi tentado, é que eu posso ter a certeza de que ele pode se compadecer, que ele pode sentir a culpa da sua igreja e se comover com isso. Ele pode oferecer graça em ocasião oportuna, porque ele foi tentado. Diferente dos nossos pais que foram tentados no jardim do Éden e eles falharam, Cristo foi aquele que foi tentado em um mundo caído, no deserto, para oferecer redenção e justificação para a sua noiva. Veja o que aqui o teólogo Gordon Cropton ele afirma. Cristo, como nosso sumo sacerdote, não se sentiu tocado somente pelos sentimentos gerados por nossas debilidades durante o seu tempo na terra, levando para o céu apenas a lembrança dela. Mas agora no céu, no estado glorificado, ele se sente tocado em seus próprios sentimentos por nós. Isso não é um tipo de fraqueza. Pelo contrário, essa capacidade de sentir por nós faz parte do seu poder. É uma perfeição e força do amor e da graça do nosso Redentor. O fato de Cristo, meus irmãos, estar agora à destra de Deus nos céus, não o torna fraco, e isso não é um tipo de fraqueza do nosso Redentor, o fato de ele poder se compadecer da sua igreja, o fato de ele se comover com a sua igreja, porque nos céus não há pecado. É impossível Cristo chorar, é impossível Cristo sofrer, mas o que o Gordon está querendo nos mostrar, meus irmãos, é que o fato de Cristo poder se compadecer da sua igreja, mesmo estando em um estado de glorificação, isso revela a perfeição do caráter humano de Cristo. Veja, Cristo continua sendo uma pessoa com emoções humanas e um corpo humano. No entanto, o seu corpo é agora glorificado. Cristo ele não abandona a sua natureza humana e ele passa a ser um fantasma ou apenas a divindade. Mas Cristo, na eternidade, ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Aquele que, como sendo Deus, o perfeito redentor da sua igreja, ele é homem. E pelo fato de ele ser homem, ele nos garante a salvação eterna. Como também, nesse período de peregrinação, ele nos oferece consolo e graça. Nesse sentido, queridos, nós
iremos ver as promessas de compaixão que Cristo nos oferece antes da sua morte, após a sua ressurreição e após a sua ascensão. Então, Cristo, em seu estado de encarnação, ele nos oferece a promessa de que estará com a sua igreja, tanto antes de sua morte, após a sua ressurreição e após a sua ascensão. Veja comigo o que é que o Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 diz, a respeito desse caráter de Cristo. Algum irmão que abrir no Evangelho de João, capítulo 13, pode ler, por favor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Muito obrigado, irmão Moraci. Então, percebam, meus irmãos, mesmo Cristo, sabendo que a sua hora estava prestes a chegar, onde ele se ofereceria como um bálsamo em favor da sua igreja, apesar disso, ele ainda demonstra amor e graça para com a sua igreja. Mesmo quando a mente de Cristo estava voltada para a sua obra, o seu coração transbordava de amor. Essa expressão que o texto vai nos dizer aqui, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa ideia de seus ou pelos seus expressa uma intimidade como também de posse. Cristo, ele é aquele que, através da sua obra, ele garante a salvação para a sua igreja, como também ele diz, este é o meu povo, pelo qual o meu corpo foi moído, e o meu corpo sofreu as dores da ira do meu Pai. É pelo fato de Cristo ter se encarnado, ter tomado a nossa forma, é que ele pode nos oferecer consolo. E isto antes mesmo da sua morte. Mesmo ele sabendo que a hora estava prestes a chegar, onde ele passaria deste mundo para o mundo por vir, ele ainda, o seu coração transbordava por amor aos seus discípulos. Veja o que João capítulo 14, do verso 1 ao verso 4, vai nos dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou se preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Note que Cristo, ele não é aquele redentor que garante a salvação para o seu povo, mas ele é aquele também que garante os novos céus e a nova terra. E este foi um tema, queridos, que nós estudamos em nosso retiro de carnaval, que foi o tema da escatologia. E um dos aspectos que o reverendo Ageu ele tratou naquelas palestras foi justamente esse caráter do nosso Redentor. Cristo, ele não apenas ele cumpriu a sua obra aqui na terra, ele não apenas sela a redenção no coração da sua igreja, mas ele também promete voltar para buscar a sua noiva. E é justamente esse aspecto que nós podemos ter a certeza absoluta de que nós não seremos abandonados por Cristo, que nós não seremos abandonados pelo nosso Pai. É porque o próprio Cristo nos assegura de que ele voltará para buscar a sua igreja. Como o texto vai dizer, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Como o noivo, Cristo promete buscar a sua igreja para viver com ela eternamente. E é justamente essa linguagem de casamento, de que nós podemos observar lá também no livro de Oséias, de que mesmo Oséias tendo que lidar com a sua esposa, que era uma prostituta, que constantemente se deitava com outros homens, Oséias ia ao encontro da sua esposa e a adornava com graça, com joias finas. Da mesma forma, Cristo, como nosso noivo, ele não apenas vai ao nosso encontro e aplica a sua obra, a sua redenção à sua igreja, mas ele nos garante que voltará para vivermos com ele eternamente. Veja, não somente isso, queridos, mas o próprio Cristo, ele consola a sua igreja
ao prometer que que o Consolador, que o Espírito Santo viria e habitaria no coração da sua igreja. Veja o que João, capítulo 16, algumas páginas, do verso 1 ao verso 14, vai nos falar. Essa passagem ela vai tratar justamente de como Cristo consola os seus discípulos ao prometer que é necessário que eu vá junto para com meu Pai. Porque se eu não for, vocês também não podem estar comigo. Mas neste período de peregrinação, vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, e ele anunciará a respeito de mim. Algum irmão pode ler do verso 1 ao verso 14? Evangelho de João, capítulo 16, do verso 1 ao verso 14. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, os recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não tem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então percebam, meus irmãos, de que esse texto, essa passagem, ela vai mostrar justamente o episódio em que Cristo já está prestes a cumprir a sua obra na cruz do Calvário. E ele então consola os seus discípulos ao prometer a eles que o Consolador, que o Espírito Santo viria e desceria sobre a sua igreja, e este Espírito, aquele que sela a salvação no coração do homem, esse mesmo Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o texto vai dizer do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, uma das formas pelo qual Cristo consola a sua igreja, além do uso dos meios de graça, que é a leitura da palavra do nosso Deus, que é a oração, é justamente o fato do Espírito Santo habitar em nossos corações e ele testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas veja, o verso 13 e o verso 14 fala algo muito interessante dessa promessa de que Cristo ainda continua a cuidar da sua igreja. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, o papel do Espírito Santo na obra da redenção, como nós já vimos há 2 domingos, não é apenas a finalidade de aplicar a redenção nos nossos corações e nos testificar que nós somos filhos agora adotados, mas é também nos consolar na medida em que ele nos ensina a nossas almas a respeito do caráter do nosso Redentor. Ora, se você sente uma vontade de orar, meus irmãos, não tenha dúvida, não é a tua própria carne que deseja fazer isso, mas é o Espírito Santo que habita em teu coração que o leva a orar ao Senhor, seja para render graças pelas suas bênçãos, como também para reconhecer a tua iniquidade. É o Espírito Santo habitando no coração da igreja que os nossos corações são fortalecidos na medida
em que tal Espírito Santo nos conduz a Cristo e a sua obra. Ele testificará ao meu respeito. Ele vos guiará a toda a verdade. Veja o que João, capítulo 17, do verso 12 ao verso 23 diz. E aí, queridos, essa passagem ela vai tratar justamente, agora, não mais Cristo consolando a sua igreja com as suas palavras, mas agora é o próprio Cristo orando pela sua igreja. Que glória, meus irmãos, é nós desfrutarmos da comunhão dos santos e dizermos uns aos outros, meu irmão, ore por mim, eu estou passando por determinada dificuldade, por determinada provação, eu preciso da sua oração, eu tenho me encontrado desanimado, eu preciso que você rogue ao nosso Pai em meu favor. Mas que grande consolo, meus irmãos, nós percebemos que o próprio Cristo, ele ora pela sua igreja, ele ora pela minha e pela tua alma. E é por isso que quando nós novamente voltamos lá para Hebreus, capítulo 14, nós podemos ter a certeza absoluta. Deus não ouve as nossas orações com base nos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E este meu Redentor, este meu Cristo, ele ora pela minha alma. Veja o que João capítulo 17, do verso 12 ao verso 23 diz. Mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Ora, queridos, veja, nós não paramos para meditar nesse aspecto, muitas vezes nós não paramos para meditar nesse aspecto do nosso Redentor, que Cristo, ele é aquele que ora pela sua igreja. Ele é aquele que ora por cada cristão, por cada homem, por cada mulher que confessa o seu nome como sendo o único nome que pode salvar o homem de sua condenação. E veja, o próprio Cristo, ele fala no verso 17 que ele santificou, que ele santifica a sua igreja através da palavra do seu Senhor. Ele santifica a sua igreja na verdade que o próprio Deus estabeleceu. Assim também como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E aqui, queridos, esse verso 19 é justamente aquele verso que nós vimos no estudo da doutrina da justificação. É porque Cristo, ele se santificou, é porque Cristo cumpriu perfeitamente a sua lei, a lei que outrora nos condenava, é que agora nós podemos ter a certeza absoluta de que nós somos santos e perfeitos diante do tribunal do nosso Deus. E aqui é a própria oração do Cristo, rogando a Deus em favor da sua igreja, não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ora, a única forma pelo qual o homem ele pode crer em Cristo é somente, como nós vimos no domingo passado, através da proclamação da palavra do Senhor, através da proclamação da lei. E uma vez que nós proclamamos a lei do Senhor, uma vez que os nossos pecados são expostos, nós temos a garantia e que Cristo ele não somente é o nosso Redentor, mas ele também ele é aquele que está à direita de Deus Pai, a rogar, a interceder em favor da igreja. Cristo demonstrou o seu compromisso de orar e interceder
pela sua igreja. Nós podemos ter também, meus irmãos, a garantia de que Cristo, ele continua sendo compassivo, ele continua sendo misericordioso e bondoso para com a sua igreja após a sua redenção. Cristo, ele não foi apenas um sacerdote, apenas um rei, um profeta gracioso no período da sua encarnação e no período da sua obra, até a cruz. Mas após a cruz, Cristo, ele ainda continuou a oferecer graça e misericórdia. Veja o que João, capítulo 20, verso 19, nos fala a respeito do caráter do nosso Redentor, mesmo após a sua ressurreição. Algum irmão poderia ler para mim, por favor? João, Ao capítulo cair 20. da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Ora, queridos, veja, mesmo após a ressurreição, Cristo, ele continua e ele continuou a amar a sua igreja. O seu coração transbordava por misericórdia e graça. E é interessante, queridos, quando nós observamos para o contexto dessa passagem. Capítulos anteriores, versos anteriores, os discípulos haviam abandonado a Cristo quando ele estava sendo acusado, quando ele estava sendo crucificado. Mas Cristo, após a sua ressurreição, e aqui há dois aspectos, ele adentra e se junta com os seus discípulos quando eles estavam temerosos pelos judeus. Ele oferece paz, seja convosco. Não somente para um coração que se encontra perturbado com fatores externos, mas também por fatores internos. Que uma vez que os seus discípulos haviam negado a Cristo, Cristo, após a sua ressurreição, vai ao encontro da sua igreja, vai ao encontro dos seus discípulos e diz: paz seja convosco. E glória, meus irmãos, é nós percebemos que, por vezes, nós negamos a Cristo em nossa conduta, quando nós não proclamamos o Evangelho, como algo que foi ressaltado na reunião de oração dessa quinta-feira. Nós até oramos por isso. Quando nós não cumprimos aos seus mandamentos, o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro, como aquele que se compadece, mas ele também oferece paz seja convosco. O meu coração ele encontra descanso, o meu coração ele encontra alento quando eu sou lembrado de quem é o meu Redentor. Ele não é apenas um homem que viveu há 2000 anos atrás. Ele não é apenas o Cristo histórico, mas ele é aquele que, mesmo após a sua ressurreição, ele ainda oferece graça e misericórdia para com os seus discípulos, e ele ainda continua a oferecer graça e misericórdia para com a sua igreja. Eu não rogo somente por aqueles que estão aqui comigo, mas também por aqueles que haveriam de crer em meu nome através da proclamação da tua palavra. Veja o que o texto de João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17 diz. Algum irmão poderia ler para mim, por favor? Um texto bastante conhecido por nós. É o texto de Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quantos Pedros, meus irmãos, há na igreja de Cristo? E quando nós olhamos para o nosso Redentor vindo ao encontro do nosso irmão Pedro, mesmo ele tido negado a Cristo 3 vezes, nós podemos ver o Cristo glorioso e misericordioso para com o nosso irmão e para conosco. Como já disse,
nós negamos a Cristo, nós não permanecemos firmes nos seus mandamentos, mas o Senhor vem ao nosso encontro e oferece graça e misericórdia. Deus demonstra graça, bondade e misericórdia para com Pedro, mesmo seu coração estando esmagado. Ora, Pedro era aquele que se destacava pela sua ousadia e pela sua lealdade a Cristo. Mas no momento em que a sua fé ela foi posta em xeque, ele negou a Cristo. E daí, muitas vezes, nós nos portamos como se nós fôssemos cristãos, defensores da fé reformada, como se nós estivéssemos dispostos até mesmo a morrer por Cristo. Mas quando nós somos esmagados pelas pressões deste mundo e pela nossa incoerência, assim como Pedro, nós negamos a Cristo. Mas a beleza e a glória do Evangelho, nós percebemos que o nosso Redentor, ele vem ao nosso encontro e diz: paz seja convosco. E a ideia é que Cristo sabia que Pedro amava, mas ainda assim ele o questiona 3 vezes para mostrar que ainda que Pedro o tenha negado 3 vezes, Cristo ainda continua a amá-lo e demonstrar graça para com ele. E aqui, queridos, por fim, um terceiro aspecto de que nós podemos ter a certeza absoluta de que Cristo ele é um Salvador compassivo e misericordioso mesmo após a sua ascensão, mesmo ele estando em um estado glorificado, é o texto de Lucas, capítulo 24. Veja, volte comigo algumas páginas. Lucas, capítulo 24. Já no finalzinho do Evangelho de Lucas, do verso 50 ao verso 53. O texto diz: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Ora, meus irmãos, um grupo de discípulos que, capítulos anteriores, se encontravam atemorizados por causa dos judeus, agora, eles se encontram jubilosos pelo fato de que Cristo ter oferecido paz para eles e pelo fato de Cristo ter os abençoado com o seu Espírito. Veja, aquelas mesmas mãos que curou cegos, que curou aleijados, que fez milagres, são as mesmas mãos que estava abençoando a sua igreja, estava abençoando os seus discípulos. É o próprio Cristo que abençoa a sua igreja, meus irmãos. Não é os nossos méritos que nos faz ser, que faz com que a igreja do Senhor seja próspera, faz com que a igreja cresça numericamente, mas é o próprio Cristo que abençoa a sua igreja através da proclamação do Evangelho. E na medida em que nós somos instruídos pela verdade da sua palavra, pela verdade da sua lei, o Senhor nos abençoa com a sua verdade, o Senhor nos abençoa com a sua graça. Veja, em Atos capítulo 2, é justamente o texto que vai tratar sobre a descida do Espírito Santo. Veja algo que Lucas, que é o autor da carta, da epístola de Atos, ele fala. Atos capítulo 2, do verso 32 ao verso 33. Algum irmão pode ler, por favor? Atos capítulo 2, do verso 33, do verso 32 ao verso 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Então, meus irmãos, vejam, após o Espírito Santo descer sobre a igreja que estava iniciando ali, dando seus primeiros passos, o próprio Cristo, ele fala que o Espírito Santo testemunha do seu amor para com a sua igreja. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes, que ouviste. Ora, os discípulos eles poderiam ser tentados a pensar que a promessa de Cristo havia falhado. Ora,
Cristo disse que estaria com a igreja, e um dos aspectos pelo qual Cristo ele promete que estaria com a sua igreja era enviando o Consolador. Então, passou-se um período, a igreja do Senhor estava crescendo através da proclamação do Evangelho, mas o Espírito Santo não havia descido ainda. Então, a igreja do Senhor ela poderia ser tentada a duvidar que a promessa de Cristo ela havia falhado, ela havia caducado. Mas quando nós olhamos para esse texto, em especial para o capítulo 2 todo de Atos, nós podemos perceber que a promessa que Cristo havia dado à sua igreja, de que estaria com ela, e que esse estar com ela através do Espírito Santo demonstraria o seu amor, se confirma justamente pelo fato do Espírito Santo ter descido e ter selado a salvação plenamente no coração dos crentes. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o eixo que vedes e ouvistes. E é justamente esse aspecto que o Espírito Santo, meus irmãos, tem na obra da salvação. O Espírito Santo é aquele que testemunha a respeito do amor de Cristo para com a sua igreja. E é aí que os nossos corações vão sendo enchidos e preenchidos pelo amor do Senhor. Um outro aspecto pelo qual nós podemos ter a garantia de que Cristo ainda ama a sua igreja, mesmo estando em um estado glorificado, mesmo após a sua ascensão, é o que o apóstolo Paulo, que o próprio apóstolo Paulo, como testemunha, fala em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. E há um trecho que o apóstolo Paulo fala que traz consolo para a igreja do Senhor. Como é que eu posso ter a certeza absoluta de que Cristo ouve as minhas orações, de que eu sou amado por Ele? Como é que eu posso ter a certeza absoluta de que, ao proclamar o Evangelho ao meu marido, ele tem a possibilidade de se converter a Cristo? Que ao proclamar o Evangelho para a minha esposa, ela tem o privilégio de ser convertida a Cristo? É quando nós olhamos para o apóstolo Paulo. Veja o que é que ele diz. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Salvador, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que outrora, em outro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos do século. Amém. Mas veja o que o finalzinho do verso 16 vai nos falar, meus irmãos. Para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Veja, o apóstolo Paulo, meus irmãos, como ele mesmo diz, ele é um apóstolo que foi nascido fora de tempo. Ele não acompanhou a obra de Cristo como os discípulos acompanharam, como Pedro, como Marcos, como João acompanharam. Mas o que o apóstolo Paulo quer nos mostrar é que mesmo ele sendo o principal dos pecadores, mesmo ele perseguindo a igreja, mesmo ele odiando a Cristo, ainda assim Cristo vai ao seu encontro e o converte ao derrubar daquele cavalo e o chamar para proclamar o seu evangelho. É pelo fato de o apóstolo Paulo ter sido este homem, o principal dos pecadores, é que nós podemos ter a certeza absoluta de que, ainda que eu seja a principal pecadora, ainda que eu seja o principal pecador, Cristo, ele me promete salvação eterna, assim como ele redimiu o apóstolo Paulo. Que grande consolo, meus irmãos, nós podemos ter a certeza. Seja para o consolo próprio, ou seja, quando estejamos proclamando o evangelho para os nossos entes queridos, para os nossos amigos. Nós podemos ter a certeza absoluta de que tais pessoas podem se converter ao evangelho e a Cristo, porque o apóstolo Paulo,
aquele que foi o principal dos pecadores, serve como modelo. E aqui nós podemos, sim, tirar uma aplicação do modelo que o apóstolo Paulo nos ensina, que é o modelo de pregação. E é justamente isso que ele está fazendo nessa carta de 1 Timóteo. Ele está instruindo o jovem Timóteo a seguir os seus passos na proclamação do evangelho e também na piedade. Mas, nesse sentido, nós podemos entender que o apóstolo Paulo, como sendo aquele que era um dos principais pecadores, ele, apesar da sua iniquidade, ele foi convertido a Cristo e ele recebeu a promessa de que estaria com Cristo na eternidade. Por fim, meus irmãos, nós podemos tirar algumas aplicações a respeito dessa verdade. E como Cristo, mesmo estando em estado glorificado, ele se compadece dos pecadores que está na terra. E aqui eu não poderia deixar de mencionar as aplicações que o pastor Thomas Goodwin ele faz sobre este tema. Ele diz da seguinte forma: o coração compassivo de Cristo nos proporciona os maiores incentivos contra o pecado. Sabemos que Cristo não descansa em seu coração enquanto nossos pecados não forem removidos. Aqueles pecados o levam mais a se compadecer do que a se irar, embora os odeie. É porque eu obtenho do coração de Cristo a sua compaixão, a sua paciência, é que eu posso ter a força necessária para lutar contra os meus pecados. É porque eu tenho a certeza absoluta de que eu sou amado por Cristo. É que eu sei que a minha vida ela não parou aqui. E aí, novamente, meus irmãos, lembrando aquilo que nós vimos no acampamento, no retiro de carnaval, sobre a volta de Cristo. Se nós perdemos de vista a volta de Cristo, nós somos os mais miseráveis homens. Porque até mesmo a santificação ela é sem propósito. Ora, por que eu estou me santificando? Porque a minha vida ela parece ser algo monótono, ela parece ser algo repetitivo. Eu passo alguns dias em santidade, mas logo depois eu caio no mesmo pecado, ou caio em outro pecado, eu não permaneço firme em minhas devocionais, pouco prazer eu tenho em gastar tempo orando ao meu Senhor. Parece que a santificação ela não tem propósito. No entanto, quando nós observamos a santificação pela perspectiva de que o nosso Cristo ele está nos céus e de que ele voltará para buscar a sua noiva, é que nós podemos ter a certeza absoluta de que a nossa incoerência e a nossa natureza pecaminosa, um dia o nosso corpo será glorificado e não mais haverá pecado. Este é o incentivo maior que a Igreja do Senhor tem. Ao perceber que em todo esse processo de peregrinação rumo à cidade celestial, nós podemos ter a certeza absoluta de que Cristo ele é aquele que oferece misericórdia e perdão. Não somente aquele perdão que nos foi oferecido no dia da nossa conversão, onde nós tivemos a plena certeza, onde nós tivemos o sentimento de que nós fomos perdoados, mas o Senhor ainda continua até o último dia das nossas vidas oferecendo graça e misericórdia em ocasião oportuna para todos aqueles que se achegam ao seu trono de graça. Esse é o maior incentivo, meus irmãos, que a Igreja do Senhor tem para lutar contra o pecado. É o perceber que Cristo ele não somente é um Deus santo. E daí nós podemos pensar, poxa, o meu Redentor ele está tão distante de mim. Eu não posso me achegar a ele. Eu não posso ter essa ousadia de me achegar ao meu Redentor. Mas apesar da santidade, apesar da majestade, da glória do nosso Redentor, ele se compadece, ele vem ao nosso encontro, nos dá força para caminharmos. Seja em nossas fraquezas, seja em nossos conflitos, em nossas tribulações, ou seja, em nossa luta contra o pecado. Um segundo aspecto, uma segunda aplicação que nós podemos tirar, meus irmãos, desse tema, é a ideia de que quaisquer que sejam as provações, tentações ou aflições que soframos, sabemos que Cristo também suportou isso e que seu coração age para nos dar alívio em nossas adversidades. Novamente, queridos, é porque Cristo assumiu forma de homem e através da sua obra, ele sofreu em favor do seu povo, é que ele pode nos consolar, é que ele pode trazer alívio em nossas lutas contra o pecado, em nossas enfermidades. É porque Cristo ele foi abandonado, é que nós jamais seremos abandonados pelo nosso Pai Celestial.
a conscientização de quanto entristecemos o coração de Cristo por causa do pecado, da desobediência, é o mais forte incentivo que temos para não pecarmos. Ora, uma vez que eu sou constrangido pelo contínuo amor que Cristo tem demonstrado para com a minha alma, isso me constrange a não pecar contra o meu Senhor. E novamente, meus irmãos, a lei por si só, ela jamais nos levará a abandonar determinado pecado. Ela só nos levará ao fundo do poço. Mas quando nós olhamos para Cristo e para a sua obra, o nosso coração então é constrangido, dizendo: Senhor, eu não posso pecar contra o Senhor, porque tu me salvaste. E foi a mesma coisa que José ele fez. Eu não posso fazer isso contra o meu Senhor. Eu não posso cometer tamanha iniquidade contra o meu Senhor. E aí, queridos, é que nós podemos perceber que as nossas vidas, elas são um contínuo lembrete da existência de Deus, seja em sua providência, seja em cuidando da nossa saúde, nos livrando de maus maiores, mas também a graça do Senhor e o seu cuidado sobre a sua igreja é um contínuo lembrete da sua misericórdia. Isso nos leva a uma humildade. Senhor, eu tenho sido negligente nos teus caminhos, não tenho sido fiel ao Senhor, seja na minha obra, seja no meu trabalho, seja na minha atividade na igreja do Senhor, não tenho sido fiel ao Senhor. Me leva ao arrependimento, porque a tua obra na cruz me constrange a obedecer ao Senhor. Por fim, meus irmãos, em todas as nossas aflições e adversidades, embora todo o consolador humano fracasse, sabemos que temos um amigo que nos ajudará, se compadecerá de nós e virá em nosso socorro, Cristo no céu. E aqui eu me lembro de uma frase, um comentário do pastor James Boyce, ele dizendo da seguinte forma: você pode buscar alívio, você pode buscar consolo na tua esposa, no teu marido, no teu companheiro de trabalho, nos teus filhos, mas tais pessoas elas podem te trair. Tais pessoas elas podem te decepcionar em algum momento da tua vida. Mas Cristo, o teu noivo, o teu redentor, ele jamais irá te abandonar e te decepcionar. Ele é aquele que vem ao nosso encontro, se compadece e nos oferece socorro, porque Cristo está no céu. E você precisa entender que, de fato, Cristo está presente com a igreja do Senhor, mas ele é aquele Cristo que está nos céus para apontar para a eternidade, para o lugar onde nós habitaremos com ele eternamente e para sempre. Cristo é a herança do seu povo, meus irmãos. Por fim, eu gostaria de encerrar com a seguinte ilustração de um jovem chamado William Montague, um jovem que foi diagnosticado com a cegueira nos seus 10 anos de idade. E no seu período na universidade, ele conheceu uma jovem moça, filha de um almirante, e eles começaram a se paquerar, e essa paquera ela se desenvolveu para um romance. No passado alguns meses, eles noivaram, e nesse processo em que eles estavam se relacionando e se preparando para casar, William ele recebeu a notícia de que ele poderia voltar a enxergar através de um novo procedimento cirúrgico. Ele já havia tentado alguns procedimentos, mas não teve êxito. Mas novamente os médicos vão ao encontro de Williams e chama ele a fazer uma nova cirurgia. William, então, contra qualquer tipo de esperança e consolo, ele então se submete a essa nova cirurgia. Ele queria que a primeira coisa que os seus olhos enxergassem após a cirurgia fosse o rosto da sua noiva, que ele nunca até então tinha visto. Então, William ele fez a cirurgia e no dia do seu casamento, ele pede ao seu pai que quando a sua noiva estiver entrando no altar, o seu pai tire aquelas vendas dos seus olhos. Então chegou o grande dia, a sua noiva ela entra no altar e aos poucos o seu pai vai tirando as vendas dos seus olhos.
E quando a última venda caiu nos seus olhos radiaram. Ele viu a beleza e o brilho do rosto da sua noiva. Ele disse: você é mais linda do que eu poderia imaginar. Da mesma forma, queridos, hoje nós contemplamos e enxergamos a Cristo por partes. Hoje a nossa compreensão da glória e do amor de Cristo e do seu amor para com a sua igreja é limitada, de certa forma. Nós não conseguimos entender a plenitude do amor de Cristo para com a sua igreja. Mas haverá um dia onde não mais haverá pecado, onde não mais haverá limitações. Nós conheceremos a Ele como Ele nos conhece. Então nós passaremos a eternidade com o nosso Redentor, no novo céu, na nova terra. Grande consolo, queridos, essa doutrina, essa verdade, ela tem para a igreja do Senhor. Como no início da aula eu disse, nós vimos há 2 domingos que nós fomos adotados pelo nosso Pai através de Cristo, através da sua obra. E como filhos nós somos chamados a viver em obediência aos seus mandamentos. No entanto, a nossa consciência nos acusa do nosso pecado e isso por vezes nos leva ao desânimo na caminhada cristã. Mas nós podemos ter a certeza absoluta de que o nosso Redentor está à direita de Deus a interceder em favor da sua igreja. Abra comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 4, do verso 14. Olha o que ele diz. Tende, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Cristo, meus irmãos, ele é a herança do seu povo. Apesar da nossa infidelidade, apesar do nosso pecado, nós podemos nos achegar confiadamente, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do nosso grande sumo sacerdote. Ele que sabe o que é sofrer, ele que sabe o que é padecer, e pelo fato de ele saber o que é padecer e sofrer, ele pode nos oferecer consolo e alívio. Ora, apesar de nós não nos ter muitos de alguns irmãos, apesar de alguns não terem se casado em Cristo, quando nós olhamos para o nosso Redentor, o nosso noivo, aquele que é um noivo fiel, nós podemos dizer, apesar de eu não estar, apesar de eu não ter casado em Cristo, Cristo é o meu noivo e ele é fiel, apesar dos meus pecados. E aí, grande consolo os jovens têm contra as lutas, contra os seus pecados, contra os vícios, contra as paixões da mocidade. Nós podemos ter consolo, queridos, ao observar o caráter gracioso do coração do nosso Redentor que está nos céus, para com os pecadores que estão na terra. Que o Senhor nos abençoe, queridos, e aplique a sua palavra em nossos corações, ao nos conduzir ao nosso Redentor, porque somente Ele é a herança do seu povo. Olhe para Cristo e tenha a sua alma consolada. Deus nos abençoe, meus irmãos.